da traumato-ortopedia, né, dentro da pediatria, então, para a gente poder saber um pouquinho mais sobre isso. E a gente trouxe o Humberto, ele é graduado em fisioterapia pela UFRJ, ele é mestre pelo programa de clínica médica, também da UFRJ, tem MBA em gestão de saúde pelo COPEAD da UFRJ também, e é fisioterapeuta do IPPMG, lá da UFRJ, e também do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia, que é o INTO. Então, Humberto, pode ficar à vontade para você começar a sua aula, tá? Tá bom, obrigado, boa noite. Gostaria de começar, né, agradecendo esse convite. Vocês estão me escutando bem ou eu preciso falar um pouquinho mais alto? Tá bem, tá. Quero agradecer a Liga pelo convite. Eu falo de coração que para mim é sempre uma grande satisfação poder estar falando com vocês, podendo, quando eu dou aula lá na UFRJ também, para mim é uma coisa que me deixa muito feliz. Esse tema que foi proposto para mim, né, assim, nossa, fisioterapia traumato-ortopédica pediátrica, né, o que eu devo saber. Eu achei o tema fantástico, desafiador, porque eu também gostaria de saber o que eu tenho que saber. Afinal de contas, quando a gente pensa em fisioterapia pediátrica traumato-ortopédica, né, a gente está fazendo uma interseção de dois mundos, né? O mundo da fisioterapia pediátrica, fofinho, com criancinhas, com brincadeiras, e a gente está fazendo uma interseção com o mundo da fisioterapia traumato-ortopédica, atletas, pessoas fortes, mobilização articular, manipulações articulares, cinesioterapia, exercícios. Então, como é que essas coisas conversam, né? Eu confesso que eu achei muito desafiador. Eu vou trazer talvez mais dúvidas do que respostas. Espero que não fiquem desapontados comigo, mas vou trazer muitas reflexões. Eu acho que é um tema fantástico que vale a pena ser debatido, tá bom? Eu vou começar a apresentação a partir de compartilhar a tela. Eu sempre me enrolo nisso, gente. Então, por favor, um pouquinho de paciência comigo. E vamos ver. Por favor, me ajudem. Está no PowerPoint? Alô? Tá sim, tá sim. Ah, beleza, então. Tá ótimo, pessoal. Tá Então, aparecendo, mas tá aparecendo o seu Gmail. tá aparecendo Tá o meu Gmail. compartilhando a tela, mas está aparecendo o Gmail. Não sei se foi na tela, compartilhou a tela, uma outra aba, né? Voltei. Eu não menti quando disse que eu me enrolo todo, viu? Tá tudo bem. Vamos tentar novamente. E acho que agora vai o ecrã todo. E pessoal. Agora foi. Agora entrou aqui. Beleza, então. Compartilhou e tá aparecendo o slide. Ok. Então, o tema é, né, fisioterapia pediátrica, o que eu preciso saber? Bom, primeiramente, deixa eu continuar um pouquinho as apresentações. Nessa apresentação de hoje, eu vou estar falando principalmente com relação à minha experiência no INTO, né, o Instituto Nacional de Traumato-Ortopedia. Eu já atuo no INTO há bons anos, há bastante tempo. Na pediatria, aproximadamente 15 anos. Então, é um caminhozinho longo aí, dá para compartilhar bastante, muitas histórias, muitas impressões. Bom, enfim, para falar um pouquinho do INTO, né, é legal a gente dar um contexto de que existe um setor de fisioterapia. Na verdade, existe a área de fisioterapia, que é como ela é chamada no INTO. Desde 2019, a fisioterapia possui uma área própria, ela não está mais atrelada à medicina de reabilitação, muito menos
a reabilitação de forma geral. Somos um setor independente. Contamos atualmente com 140 fisioterapeutas. Isso daí é uma quantidade absurda de gente. É maravilhoso você estar sempre com colegas com as mais diferentes especialidades, mais diferentes, né, expertises mesmo, muita gente para você trocar, é muito legal isso. Nós atendemos o INTO, né, o INTO é um instituto de traumatortopedia que faz cirurgias de alta e média complexidade. Então, nós podemos, a partir daí, inferir que também a fisioterapia tem que ser uma fisioterapia de alta e média complexidade, porque ela tem que estar de acordo com os pacientes que nós atendemos. E o nosso trabalho está pautado na assistência, nós atendemos muitos pacientes, ensino, porque nós recebemos alunos de graduação, alunos de pós-graduação, temos um programa de residência, temos um programa de mestrado profissional e doutorado profissional também. Estamos desenvolvendo pesquisa. A Afísio vem, né, graças a um trabalho intenso da coordenação, fomentando mais pesquisas, mais alunos de mestrado. Então, isso é uma coisa muito legal, uma experiência que deu super certo. Essa imagem daqui é o setor que eu trabalho, é minha salinha. Quer dizer, na verdade, minha salona ela tem 90 metros quadrados e eu sei que ela é muito maior do que a maioria dos locais que tem os atendimentos de fisioterapia. Não é a maior sala, mas é excelente porque eu consigo trabalhar com bastante espaço, desenvolver muitas atividades com os pacientes. Nós trabalhamos com uma equipe multiprofissional, somos 10 fisioterapeutas na pediatria, 6 atuando na enfermaria pediátrica, 4 atuando no ambulatório de fisioterapia pediátrica, atendemos pré e pós-operatório, fazemos um segmento até 18 anos, o que é uma coisa que eu não concordo muito, eu acho que deveria ser um pouquinho menos, mas assumimos a maioridade legal como limite do nosso atendimento. Recebemos alunos de residência multiprofissional, tanto da fisioterapia, na verdade, principalmente da fisioterapia, mas como nós trabalhamos em equipe multiprofissional, temos também os alunos, os residentes de psicologia, residentes de serviço social, fazendo parte da nossa equipe, compartilhando conhecimento com os pacientes. E eu digo com muita satisfação também que a pediatria é o único setor, atualmente, o único setor do INTO de fisioterapia que recebe alunos de aperfeiçoamento. Eu entendo o quanto é difícil a gente achar um aperfeiçoamento multiprofissional, um aperfeiçoamento de fisioterapia pediátrica no Rio de Janeiro. Então, essa é uma bandeira que a gente levanta. Antigamente existiam outros setores com alunos de aperfeiçoamento, agora só a pediatria. E o aperfeiçoamento profissional uma seleção que abre a cada 6 meses. Então, agora no meio do ano vai ter uma nova seleção. Os aperfeiçoados ficam durante 3 meses participando das atividades. Não fazemos distinção nenhuma com relação ao residente. Então, as mesmas atividades que o residente faz, o aperfeiçoando faz, só que num tempo menor, né? Então, a residência dura 2 anos, o aperfeiçoamento apenas 3. Mas é uma experiência legal. Eu sou suspeito para falar, mas eu recomendo muito que façam. Tá? Façam a prova, vocês vão poder, quem tiver interesse, vai rodar na enfermaria, vai rodar também no ambulatório e vai aprender muito. Pois bem, então vou voltar à primeira pergunta. O que é preciso saber para atuar em fisioterapia traumatortopédica pediátrica? E aí eu me pergunto, quais são as características, né? O que faz um fisioterapeuta ser competente, ou seja, ele ter uma competência para trabalhar com pacientes em traumatologia e ortopedia pediátrica? Bom, tem o básico, né? Na verdade, eu poderia parar a apresentação aqui, né? Corta a imagem só daquelas letrinhas, igual aqueles memes do Instagram, né? Você tem que saber o que todo mundo tem que saber. Anatomia, fisiologia, fisiopatologia, biomecânica, cinesiologia. Você tem que saber tudo, né? Só que com algum zoom, né? Você tem que ter um zoom especial em alguns aspectos. E eu vou tentar esmiuçar alguns deles. Então, o primeiro, né? Se você quer trabalhar com fisioterapia traumatortopédica pediátrica, não tem como escapar do nosso clichê máximo, que é o de que crianças não são adultos em miniatura. E o que eu quero dizer, né? A gente fala tanto, a criança não é adulta em miniatura, criança não é adulta em miniatura, mas muita gente esquece de explicar por quê, né? A gente às vezes precisa explicar o óbvio. Crianças são organismos em desenvolvimento. Isso é muito importante. Tá? Isso não é clichê. Isso é importante a gente ter em mente o tempo inteiro,
porque o fato de você estar entendendo que o paciente está em desenvolvimento, ele está mudando o tempo inteiro, ele vai te preparar para você fazer o melhor atendimento possível para esse paciente. A sua tônica é que é um organismo em desenvolvimento. E a criança não é um adulto em miniatura, primeiro que ele está em desenvolvimento, pelo fato de ele estar em desenvolvimento, ele tem um metabolismo acelerado, então nós temos uma taxa de replicação celular aumentada, temperatura corpórea também tem que ser um metabolismo mais acelerado, porque a criança tem uma área de superfície corpórea maior, ela vai perder calor, consome oxigênio numa taxa 2 vezes maior do que o adulto, consequentemente, produz CO2 também numa taxa muito maior do que o adulto. Falando especificamente, de uma forma bem específica sobre o sistema músculo-esquelético, alguns ossos, todos os ossos estão presentes ao nascimento, né? Eles só não estão ossificados. Só que alguns deles mudam a geometria. E isso também vai ser importante para a gente. Por quê? Se o osso muda a geometria, ele é capaz de se modificar, ele, dependendo se o paciente tiver uma postura viciosa, se o paciente fez uma cirurgia, ficou muito tempo acamado, precisou usar uma órtese, ou a órtese não está bem adaptada para ele pode moldar o osso do paciente de uma forma equivocada, de uma forma errada. Tá? Aqui nessa imagem, eu coloquei talvez os ossos que sejam mais fáceis da gente identificar como os ossos que mudam a geometria, que são os ossos do crânio, né? Eles começam a separar, depois as suturas se consolidam. Mas além desses, o fêmur também muda a sua formação, ele muda a angulação do fêmur e o grau de rotação, diversos outros ossos também. A criança, além disso, ela tem um desenvolvimento, ela não tem o mesmo desenvolvimento cognitivo e emocional do adulto, né? E aqui eu vou dar um pause e vou voltar vou interromper a apresentação. Aqui vale a pena a gente pensar em algumas coisas, tá? Humberto, agora voltou. Sim, tá. É que não estava aparecendo para mim essa câmera. Beleza. Então, gente, assim, Ai, caramba, acabei me perdendo aqui. Estava falando do desenvolvimento da criança. Tá? Então, a criança ela é diferente do adulto. Não adianta a gente querer tratar a criança como um pequeno adulto. Você vai ter muitas diferenças aí. E uma coisa que é interessante da fisioterapia, que eu sempre falo com o pessoal, com os alunos de graduação e com os residentes, é de que quando a gente vai atender uma criança, a gente não tem que reproduzir o modelo médico. O modelo médico, ortopédico, pneumológico, reumatológico, seja qual for, em geral, de consultas muito esporádicas, consultas a cada 3, 4, 6 meses. O médico não está muito preocupado em fazer conexão com a criança. Se ele precisa examinar o braço e aquilo vai doer, ele vai fazer, porque ele precisa entender como está aquela articulação do braço para saber se ele fez uma cirurgia, se a articulação ficou bem fixada, ou se ficou subluxada, enfim, pode pensar em inúmeras situações. Só que o fisioterapeuta ele não pode se dar a esse luxo, porque você está lidando com uma criança que é emocionalmente imatura, uma criança que não tem o mesmo nível cognitivo que você, de entender que a fisioterapia é desagradável, mas é necessário. E, vamos ser sinceros, gente, eu já precisei fazer fisioterapia depois de velho. Chato pra caramba. Eu fiz RPG, nada contra RPG, resolveu o meu problema, mas eu tenho que dizer, é chato. Se eu pego uma criança de 4 anos, 5 anos, né, o adulto ele vai entender que ele vai tal da vida, sai de casa, pega um ônibus, chega para fazer fisioterapia, ele não gosta do fisioterapeuta, mas ele entende que precisa se reabilitar. Né? Pelo menos a gente imagina que os pacientes têm esse nível de maturidade. A criança não. A criança a gente vai precisar criar uma conexão com ela. A gente vai precisar entrar no mundo da criança. Então, o setor ele tem que ser agradável, porque eu preciso que na semana que vem o Zezinho volte e eu quero que o Zezinho coopere comigo. Eu não posso pegar o Zezinho na marra e resolver fazer uma mobilização articular no ombro dele, porque ele vai brigar, vai se espernear e eu posso acabar machucando ele. Então, essa conexão ela é muito importante. E aí é um ponto onde as pessoas costumam errar no começo, tá? Porque
é muito difícil você fazer a conexão certa com a criança. E a conexão certa ela também mantém um nível de relação profissional, né? Profissional, fisioterapeuta, paciente. Exige um distanciamento, mas exige uma aproximação. E às vezes é muito difícil da gente regular isso. Como eu recebo aperfeiçoados, residentes, alunos de graduação recém-formados, então, assim, são pessoas na faixa dos 20 e poucos anos, muitos não têm filho, e o que eu vejo que é um erro muito comum é as pessoas quererem fingir ser crianças. Então, olha que doideira, cara. Você vai atender uma criança e você fala errado. Ah, pega o au-au, não sei o quê. E a pessoa fica falando aquela frase tati-bitati, tá? Querendo imitar a criança, querendo ser amigo da criança. E nesse ponto, tá? Nós devemos ter uma conexão, como eu já repeti aqui, mas a gente não é amigo no mesmo nível da criança. A criança percebe, tá? A criança ela sabe que ela está indo fazer fisioterapia, que ela não está indo para um parquinho de diversão, dependendo do nível da compreensão da criança, né? Claro, a idade também. Mas a criança precisa ter em você uma figura de autoridade. E eu falando figura de autoridade, não estou querendo ser muito rígido, sabe? Não é aquela autoridade, faça o que eu estou mandando você fazer. Ele tem que saber que você é um adulto, que você é um adulto que está tendo sendo legal com a criança, mas você mantém a sua personalidade de adulto, o seu papel de adulto ali, como uma pessoa que vai cuidar daquela criança, que vai dar confiança, motivação para ela participar das atividades, desenvolver seus potenciais. Em algumas vezes vai doer, e eu também falo sempre, gente, se vocês vão fazer um procedimento com uma criança que vocês sabem que vai doer, avisa para a criança. Claro que você não vai falar, ah, vai doer, se prepara. Né? Você fala assim, olha, Fulaninho, eu vou mexer aqui no seu bracinho bem devagarzinho. Se doer, você me avisa que eu paro. Quem atende comigo, os residentes, né? Eu não vi ainda quem é que está Eu divulguei bastante essa aula, não conversei, mas aqui tem alguns residentes ou ex-residentes assistindo também, já me viram falar isso centenas de vezes. Fulaninho, olha só, eu vou fazer isso aqui bem devagar. Se doer, você me avisa que eu paro. Tá? Então, a questão é essa, o que eu quero trazer. Primeiro ponto, crianças não são adultos, não são adultos miniatura, crianças são organismos de desenvolvimento, esse desenvolvimento engloba não só a parte física, né, músculo-esquelética, ele engloba também aspectos emocionais e cognitivos que precisam ser considerados seriamente, tá? O fisioterapeuta também não pode se infantilizar, ele não tem que trocar de papel com o paciente, ele tem que manter seu papel e, embora também faça sua conexão com a criança. Ele tem que entrar no mundo, tem que criar brincadeiras, tem que ser divertido, mas esse equilíbrio às vezes é muito difícil da gente alcançar, mas é possível, tá bom? Eu vou dar uma pausa aqui. Alguém gostaria de fazer alguma consideração? Eu sei que aulas online são complicadas, as pessoas não gostam muito de participar. Mas de qualquer maneira, eu acho legal abrir. Alguém gostaria de comentar algo até agora para eu poder seguir adiante? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Então, beleza, vou continuar. Como vocês sabem, eu posso me enrolar aqui na apresentação, então, se eu sair, vocês já sabem o que foi que aconteceu. Quer falar alguma coisa? Não, não. Eu deixei aberto também para dúvidas no chat e se aparecer alguma coisa eu falo também. Ah, tá ótimo. Obrigado. E olha só, voltando à pergunta inicial, eu vou sempre voltar à pergunta inicial, gente. O que eu preciso saber? Tá? O que me torna competente para atender uma criança? Esse é um pacientezinho que a gente atende lá no hospital. E aqui entra, agora a gente começa as reflexões, cara. A gente vive num mundo, agora nós temos a coisa de 3, 4 anos para cá, nós temos as IAs, que estão revolucionando muito, estão também, acredito eu, facilitando até demais alguns aspectos do nosso trabalho, mas é interessante a gente não esquecer uma coisinha. Quando a gente vai trabalhar com seres humanos, existem dois conceitos que são bem interessantes. É o conceito de hard skills e soft skills. Seriam, mais ou menos assim, habilidades duras e habilidades macias, vamos dizer dessa forma. Esse termo, ele emula um pouco a questão do hardware e do software dos computadores, tá? E ele surgiu
por volta da década de 70, no contexto militar. Então, eu preciso fazer essa observação, porque isso vai ajudar a gente um pouquinho mais na apresentação, entender alguns aspectos da apresentação. Se eu não me engano, na Guerra do Vietnã, em algum momento, os militares começaram a investigar o que fazia um oficial ser um bom oficial de comando no fronte de batalha. E aí eles viram que nem sempre aquela pessoa que era o soldado, né, o oficial militar, que tem a melhor pontaria, nem sempre aquele militar que domina técnicas de táticas militares, de camuflagem, ou de táticas de avanço, de guerrilha, esse cara nem sempre tinha os melhores resultados. Esse cara nem sempre conseguia motivar a tropa. Esse cara, apesar de suas habilidades técnicas, né, do hard skill dele, ele tinha muito conhecimento teórico, mas ele não era um bom comandante de tropas. Eles perceberam que quando você existia uma outra habilidade que não era tão facilmente mensurada, eles passaram a chamar de soft skills, que eram as habilidades interpessoais. Era aquele militar, aquele oficial que tinha sua tropa e ele conseguia motivar a tropa. Ele conseguia extrair das pessoas o seu melhor. Ele sabia o momento de motivar, o momento de apoiar um soldado, e fazer com que a tropa interagisse melhor, um trabalho realmente de comunicação. Ele tinha essas habilidades. Anos mais tarde, esses mesmos conceitos de soft skill e hard skill eles vão ser aproveitados na gestão. Tá? O pessoal que vai trabalhar com administração de empresa, eles começam a perceber a mesma coisa. Assim, olha, nem sempre aquele cara que estudou em Harvard, ele vai ter os melhores resultados com a equipe dele. O que está acontecendo? Por que não basta você ter conhecimento teórico? Você também precisa saber lidar com as pessoas. E eles foram investigando isso. E isso também se traduz, depois foi se traduzindo em várias outras áreas, também se traduz na área da saúde. Né? Pensa bem, qual é a competência que nós temos que ter? Para ser um bom fisioterapeuta, uma boa fisioterapeuta, basta você saber o livro de cor e salteado, basta você saber muito bem o livro. Para você ser um bom fisioterapeuta, uma boa fisioterapeuta, basta você saber usar os equipamentos, saber usar o ultrassom, por exemplo, ou você ter feito excelentes cursos. Você fez RPG, você fez Pilates, você fez Mulligan, Maitland. Isso basta para te tornar uma pessoa extremamente competente, para você ter os melhores resultados com o seu paciente. Então, no fundo, você tem que ter um equilíbrio entre as habilidades técnicas, as habilidades hard, né, que são os hard skills, e você tem um equilíbrio com os soft skills. Então, os hard skills é tudo que diz respeito a conhecimento acadêmico. Eu tenho certeza que vocês conhecem histórias de pessoas, colegas de turma, ou então algum colega que é extremamente inteligente. A pessoa é uma sumidade naquilo que ele faz. Tem mestrado, tem doutorado, tem o pós-doutorado dele, um conhecimento acadêmico brilhante, mas essa pessoa não sabe, não consegue lidar com o paciente. Os pacientes se aborrecem, os pacientes não confiam naquela pessoa. Então, nem sempre o domínio da técnica, você saber fazer muito bem o exame físico, nem sempre isso é o diferencial. Óbvio que também a pessoa ser voltada somente para o soft skill, a pessoa que se dá muito bem, tem uma ótima empatia, aquela pessoa que recebe o paciente, que engaja o paciente, faz café da manhã para o paciente, os pacientes adoram, estão sempre falando daquele fisioterapeuta, daquela fisioterapeuta. Se essa pessoa não tiver um equilíbrio dessa parte, dessas habilidades sociais, essas habilidades de comunicação, se ele não tiver um bom equilíbrio com as suas técnicas, também ele está fadado a falhar. O paciente vai adorar, mas ele não vai melhorar, porque ele não tem esse equilíbrio. Então, quando a gente vai trabalhar com crianças, e isso se traduz também para tudo na fisioterapia, não basta você ter a técnica, você tem que também ter um manejo social, você tem também que ter um traquejo social para lidar com o paciente, para lidar com a mãe do paciente, com a família do paciente, para você lidar com o restante da equipe. Gente, os nossos conhecimentos na área de saúde evoluíram demais. Então, assim, não existe mais uma única categoria profissional capaz de dar solução para tudo que o paciente precisa.
Ainda mais se nós estivermos falando de um paciente que está numa instituição como o INTO, de alta e média complexidade. Eu preciso ter se eu trabalho com amputados, com as crianças amputadas. Eu falo uma coisa que eu sei que é muito dura, às vezes muito feia, mas, gente, a gente lida no hospital, eu estou lidando com crianças mutiladas. Eu preciso ter um psicólogo comigo. Eu preciso, na verdade, lá no momento que a gente tem 3 psicólogos trabalhando com a gente, porque é muito punk isso, né? Eu preciso ter um assistente social. A gente vive num país de extrema desigualdade. Eu tenho pacientes que precisam muito de reabilitação, de fisioterapia, né? E reabilitação no sentido amplo, porque ele vai precisar também da terapia ocupacional, psicologia, enfim. E esses pacientes, às vezes, não têm, eles chegam no hospital e não têm dinheiro para comer. Ou então esses pacientes simplesmente não têm dinheiro para vir para o hospital. Eu preciso que o assistente social entre na jogada. Eu preciso saber identificar o momento onde eu tenho que encaminhar esse paciente para o serviço social. Veja bem, eu não estou dizendo que eu vou fazer o que o psicólogo faz e nem vou fazer o que o assistente social faz. Eu preciso saber o que eles passam, o que eles fazem. Eu preciso saber muito bem o que eles fazem para poder encaminhar os pacientes. E isso vai fazer toda a diferença. Isso é um soft skill, nossa, primordial para quem vai trabalhar com média e alta complexidade. Você entender como é trabalhar em equipe multiprofissional na área da saúde. Não somos heróis, Sol, né? O Sol, Deus Sol, Ra, né? Deus a Mãe, a gente não faz nada sozinho. Cada dia está mais complexo e precisamos da ajuda dos nossos colegas de outras categorias profissionais. Então, vamos lá. O conhecimento especializado é um item importante? Importantíssimo. Tá? Como eu falei, tem um hard skill, soft skill, eu preciso ter o equilíbrio. Como eu disse, a inteligência artificial está aí. Antes da inteligência artificial, nós tínhamos apenas a internet, né? Abre aspas, apenas, né? A internet já foi um salto gigante. Antes da internet, nós tínhamos bibliotecas. Eu me formei em 2001. Então, eu brinco dizendo que quando eu me formei, quando eu estava prestes a me formar, eu comecei a montar a minha própria biblioteca de xerox. Eu ia xerocando os livros, fazendo fotocópias e deixando aqui na minha casa. Ainda tenho muitos deles copiados, eram cópias piratas, né? Por favor, não me processem. Mas eu precisava, o conhecimento estava ali, e estava naquele livro, e eu tinha que ter aquele livro, né? Ou eu tinha que me deslocar até a biblioteca para estudar. E isso tomava horas do meu dia. Para eu ter se eu tinha uma dúvida, eu levava horas para ter a resposta. Com a internet, isso facilitou muito. Eu passei a ter a resposta em minutos, né? Google está lá, dou um Google, baixa um livro em PDF também, leia esse livro. Com a inteligência artificial, a gente começou a terceirizar demais. Tá? Então, a inteligência artificial, em questão de alguns segundos, às vezes poucos minutos, ele também já te dá uma resposta. Só que, no mundo real, a gente não vai atender o paciente com o celular na mão. É preciso ter um corpo de conhecimentos gravado na nossa memória. É preciso ter conhecimentos próprios que estão lá no nosso próprio o nosso próprio banco de dados cerebral. Então, assim, eu preciso ter conhecimento acadêmico. Preciso, sim, sem dúvida. Eu tenho que estudar. Eu preciso ter qualificação. Qualificação também é um hard skill. Eu preciso fazer cursos de aperfeiçoamento. Eu preciso fazer cursos de pós-graduação. Eu preciso fazer aqueles cursos de curta duração. E aí eu já dei o exemplo, né? PNF, Bobat, Mulligan, Maitland. Eu vou variando para o pessoal não achar que é jabá de alguém que está dando curso. Kinésio Tape, eu vou fazer o curso que eu achar necessário. Tá? Eu preciso ter essa qualificação. Eu vou ter a minha formação em stricto senso também. É interessante ter um mestrado e doutorado? Sempre é. Né? Então, a gente precisa ter, a gente precisa alimentar o nosso conhecimento próprio. Eu preciso ter uma bagagem intelectual, uma bagagem cultural que eu acesse sem a necessidade de um equipamento. Mas isso também, ainda assim, não é o suficiente. Quando a gente pensa em profissionalismo, a gente tem uma outra habilidade, né? Volta novamente ao hard skill, né? O desempenho, aí entra a questão psicomotora. Não basta eu ter o livro na cabeça, né? Eu tenho que saber fazer aquela mobilização articular. Eu tenho que saber fazer aquela inibição de tônus. Eu tenho que saber a força que eu vou aplicar no meu paciente quando eu estiver fazendo a cinesioterapia, a mobilização desse paciente. Eu tenho que saber como controlar esse paciente na bola suíça, se eu for trabalhar ele na bola. Enfim, eu tenho que ter as habilidades psicomotoras, né, relacionadas a isso.
também é muito importante. Finalmente, eu tenho que saber me comunicar com o paciente. Né? Essa foto daqui foi do carnaval do ano passado. Né? Na verdade, assim, só eu e essa menina que fomos fantasiados. Eu nunca mais vou fantasiado para o hospital. Além das pessoas acharem que eu sou maluco andando na rua, né? Meus colegas ficavam. O pessoal tirou um monte de foto minha, então deve ter figurinha minha nos grupos de WhatsApp até hoje. Mas eu tenho que fazer uma conexão com os meus pacientes, eu tenho que saber me comunicar com eles, com a família, como eu falei, sem infantilizar. Né? Eu já estou num ambiente onde o paciente ele tende a se infantilizar, porque ele regride quando passa por uma cirurgia, quando tem um problema mais sério de saúde. Eu preciso saber como interagir com a equipe e conexão com o paciente. Né? Isso daí, deixa eu ver, deixa eu voltar agora aqui para falar um pouquinho mais. Deixa eu dar um pause na apresentação. E, gente, não estava rodando, não? Estava, né? Para compartilhamento. Tava sim, tava compartilhando. Ah, beleza. Então, eu falei um pouquinho de hard skill e soft skill. Tá? Dentro desse conceito, quer dizer, não é o conceito de hard e soft, esse é um conceito binômio que existe. Existe o conceito também de competência. Tá? Comecei a apresentação falando assim, o que me torna competente? Né? Existe um conceito muito interessante de competência também, que vai para a gestão hospitalar, permeia vários campos, onde ele diz que você precisa ter sempre equilíbrio, então o equilíbrio, né, você equilibrar essas habilidades é sempre importante. Então eu tenho que ter o meu conhecimento técnico, é importante eu ter conhecimento técnico, fazer pós-graduações, estudar. Eu tenho que ter um equilíbrio desse conhecimento técnico com o meu conhecimento, com as minhas habilidades psicomotoras. Então, assim, não adianta, vou pegar um exemplo aqui que é bem real mesmo no mundo hoje. Não adianta eu saber fazer ventosa maravilhosamente bem, não adianta eu saber estalar o pescoço das pessoas, fazer manipulações articuladas, aquela que faz crack, crack. Não adianta eu saber fazer isso maravilhosamente bem, toda a manipulação que eu faço, eu tenho trust do paciente, eu tenho a cavitação e eu fico super orgulhoso. Não adianta eu fazer isso se eu não tiver o conhecimento teórico. O conhecimento teórico vai alimentar. Eu vou fazer essa técnica porque eu entendi que meu paciente tem uma necessidade e eu só consigo entender isso porque eu tenho conhecimentos teóricos guardados. Então, conhecimentos teóricos, habilidades psicomotoras e habilidades sociais. Eu tenho que fazer, como eu falei, eu tenho que criar um vínculo com o paciente. Eu tenho que fazer esse paciente acreditar em mim. Não porque eu vou enganar ele ou alguma coisa. Acreditar em mim porque eu preciso que ele colabore comigo. Eu preciso que essa criança entre no mundo dela, na verdade, eu preciso entrar no mundo da criança, tornar a sessão de fisioterapia divertida e, a partir daí, atender essa criança e conseguir evoluir com ela. E eu preciso também, muito, passar confiança para os pais. Tem uma amiga, a Roberta, ela trabalha comigo lá no INTO, ela fala uma frase que eu acho maravilhosa. Ela fala assim, gente, o mais frágil no trabalho com crianças é a família. Então, assim, pensa, a família, ela está lidando com uma criança que, né, no INTO, ou nasceu com alguma malformação, ou sofreu um acidente, uma queda, algum problema, e ela tem um problema que ela precisou passar por uma cirurgia, ou ela vai passar por uma cirurgia. Essa família também está em sofrimento. Né? Essa família precisa acreditar em mim. Então, assim, ruga e falta de cabelo passa bastante credibilidade. Também é outra coisa que eu falo muito com os residentes. A falta de rugas, a falta né, o rosto muito jovem, por mais competentes que vocês sejam, ainda assim as pessoas vão ver vocês com algum preconceito. Será que tão novinha, será que ele sabe mesmo o que está fazendo? Né? E quanto a isso, gente, existem algumas coisas que a gente pode fazer para tentar minimizar. Uma delas o retorno que eu tenho das pessoas que fazem isso é você se vestir de uma forma mais formal. Né? O rapaz vai com uma camisa de botão, passa aquele aspecto mais sério. A menina tenta evitar roupa muito decotada, também passa um aspecto mais sério, talvez use menos maquiagem, enfim, eu não entendo muito dessas questões do universo feminino. Mas fato é que o nosso cliente, a família do paciente, ela vai formar uma opinião sobre nós nos primeiros 5 segundos ou 10 segundos, eu não sei qual é, não me recordo agora qual é a metáfora disso, mas o fato é, a pessoa em poucos segundos ela vai montar uma opinião sobre você. E eu confesso que eu tenho filho,
Então, já aconteceu algumas vezes de eu levar minha filha no pronto-socorro, porque estava doente e tal. Eu fui atendido por um médico que era claramente um residente, cara de novo, super jovem, e eu olhar e falar assim, vou ter que procurar outro médico, eu vou pedir a opinião de outra pessoa, porque eu pensei, não, talvez ele esteja correto, eu estou sendo preconceituoso com esse rapaz ou com essa moça, então isso não quer dizer nada. Então, assim, se acontece comigo, deve acontecer com outras pessoas, provavelmente vai acontecer com vocês também, vocês são jovens, estão se formando, né, o pessoal da Liga. Então, essa questão de vínculo, olha só como é que entra o soft skill na coisa, né, cara? Por mais competente você seja, você pode ter sido da Liga, ter tido ótimas notas, ter se formado, estar no mestrado, ainda assim, por ter um rosto jovem, as pessoas não vão confiar plenamente em vocês, né? Então, o soft skills entra aí também. Vou abrir novamente. Alguém gostaria de pontuar alguma coisa até agora? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três, beleza? Vou passar agora, então, a gente ainda tem mais uma habilidade que é muito maluca, e é uma habilidade que a gente está fazendo isso o tempo inteiro no intro. Vamos lá. Então, além do hard skill e do soft skill, tá aparecendo a tela aí, gente? Tá sim. Né? Beleza. Tá aparecendo. Além de hard, soft skill, da gente entender que não é só isso, a gente também tem mad skills, são as habilidades malucas. Gente, a habilidade maluca, vocês sabem que depois, eu talvez vou dar um spoiler aí para vocês, mas depois que você começa a trabalhar na área da saúde, fica todo mundo blé-blé da cabeça. Vou trabalhar com criança, então, ó, blé-blé, blé-blé, blé-blé. Então, gente, a gente começa com as habilidades malucas, que são habilidades que fogem das habilidades tradicionais, são questões que estão... você trabalhar fora da caixinha, tá? É você trabalhar com habilidades que não estão necessariamente associadas com a área da saúde. Então, uma delas que nós estamos desenvolvendo lá no INTO, neste exato momento, que eu estou fascinado, estou adorando, é a terapia assistida por animais. Eu não quis compartilhar nenhum vídeo, porque o vídeo aparece os pacientes, né? Embora alguns tenham aparecido aí. Mas a gente está usando os cães, a gente tem um trabalho com a creche, a creche animal, né? É um pessoal que tem uma creche animal, que eles trabalham também com a UERJ, são voluntários, estão levando cãezinhos lá para o INTO, durante o atendimento de quarta-feira na pediatria, e num primeiro momento esses cãezinhos iam como um aspecto assim, recreacional, era meio que para a criança se sentir motivada a ir para o hospital, assim, é bem realmente uma diversão para a criança, sabe? Não tinha um aspecto terapêutico, era um suporte emocional, digamos assim. Então o cãozinho ia como suporte emocional. E aí a equipe, em determinado momento, falou, cara, as crianças estão tão motivadas com os bichinhos, vamos tentar incluir esse animal na cinesioterapia, já que a gente trabalha tanto com movimento. A gente começou a trabalhar com crianças com lesão de plexo braquial, estimular o movimento do braço afetado para elas escovarem o cachorrinho. Gente, maravilhoso, a criança ficava... Imagina você convencer uma criança que tem uma dificuldade a movimentar o braço, que ela tem que fazer uma adução, depois uma flexão, depois uma abdução daquele braço. Você vai criar uma brincadeira. Não, mas a brincadeira é difícil, chega uma hora que a criança não quer mais. O cachorro, teve criança que ficou um tempão repetindo o movimento e foi se aperfeiçoando o movimento de escovar o cachorro. E a gente colocou a criança numa posição, o cachorro numa posição onde ela precisava realmente fazer aquele movimento que ela tinha dificuldade para a lesão de plexo. E o resultado eu achei muito, muito interessante. Da mesma forma, a colega também tinha uma criança que ela precisava trabalhar a habilidade de rastejar. Ela utilizava a habilidade, sabe aquele rastejar tipo soldadinho? Queria trabalhar a habilidade de rastejar, por motivo que seja, mas era a movimentação do membro superior também. E ela resolveu fazer isso com esse cãozinho daí. Esse daí é o Joe. Ela resolveu, são cães adestrados, são cães super dóceis. Então o Joe ficou em pezinho, paradinho, e a gente pedia para a criança, a tarefa dela, a missão dela era passar por debaixo do Joe sem encostar no Joe, que o Joe não podia perceber ela. E também a gente conseguiu isso de uma forma bem interessante. Então, a gente está
inovando, né? Não sei nem se é inovação, cara. A gente está num mad skill aí agora com o cachorro, que é o que a gente está fazendo de loucura, a gente está adorando. Estamos tendo resultados assim bem interessantes. Outro mad skill, essa pessoa que está aí na foto comigo é a Sandra. Vocês podem ver que eu ainda tenho um pouco mais de cabelo, então é uma foto antiga. A Sandra, ela é terapeuta ocupacional do INTO, parceirona, principalmente nas loucuras que a gente resolve fazer. E um belo dia, alguns anos atrás, nós resolvemos fazer uma horta terapêutica. A função dessa horta era trabalhar com as crianças amputadas de membro superior, e a gente queria que elas desenvolvessem as habilidades de manualidade, que elas estivessem incluindo a prótese nas suas atividades, né, do dia a dia. E a gente escolheu, né, a gente estimulou que a criança fizesse isso por meio de uma horta. Todas as plantinhas que estão aí atrás são ervinhas, né, de tempero. Então aí tinha tomilho, alecrim, salsas e cebolinha. Claro que as crianças não comiam, não entendem nada, né? Mas elas adoravam ver as plantinhas. Então elas vinham numa semana, a gente regava a plantinha, cuidava da plantinha, mudava a plantinha de lugar para pegar mais sol. A gente criava todo um cenário lúdico aí para estar trabalhando com essa criança. E olha só que interessante, gente. Não era apenas uma horta terapêutica, né? Isso era uma atividade guiada, uma atividade pensada com o fisioterapeuta e com uma terapeuta ocupacional ali. Trabalho super interessante também. Outro med skill é musicoterapia. Também a gente faz. A Sandra, né, a Sandra ela é cantora. Ela canta, ela entende de música. Isso daí eu só ficava olhando, porque realmente eu sou uma negação com relação à música. Eu só gosto de escutar. Então, também, a gente trabalhava isso, ritmo, para... Essa daí é uma criancinha que tem uma má formação congênita e precisava de uma ortoprótese na perna. A forma que a gente encontra é muito arredia no começo. Então, uma maneira que a gente encontrou para estar fazendo a conexão com ela, fazer ela interagir melhor com a gente, para ela estar participando das atividades dentro do ambulatório, a gente começou com música. Ela tocando a bateria, Sandra aí com o chocalho. A gente começou a interagir com ela e também, né, é uma forma da gente quebrar o gelo, a criança chega assustada e tal. E a partir daí, também desenvolvimento muito bom. Ela agora está bem maior, teve essa semana lá no hospital, já teve alta. Enfim, outro med skill. Então, assim, gente, esses med skills, essas habilidades malucas, são a gente, dentro do INTO, dentro da nossa experiência do INTO, a gente tem um problema e a gente busca solução. Isso daí a gente está usando um videogame chamado Nintendo Wii. Deixa eu só ver quais são os próximos slides, que eu vou contar o próximo. Depois, não, conclusão aqui. Vou interromper aqui, que eu acho que é uma coisa que vale a pena contar um pouquinho dessa história. Ok. Então, gente, o Nintendo Wii não é nenhuma novidade, provavelmente vocês já viram até anúncios de curso, né? É um videogame antigo, relativamente antigo, e a gente tinha, a história legal, porque a gente tinha dois pacientes amputados que não avançavam de jeito nenhum, não avançavam no tratamento, não conseguia avançar. Um por falta, o garoto faltava muito, e o outro porque ele era o que a gente chama de tetra-amputado, ele não tinha braços, né, os antebraços, na verdade, e ele tinha joelho e cotovelo. Então, assim, bom, é um tetra-amputado nesse nível, tá? Transtibial e transradial bilateral. E esse menino tinha muito desequilíbrio, não conseguia avançar com as provas, a gente estava tendo muita dificuldade. E aí, eu tinha um videogame Nintendo Wii na minha casa, eu falei assim, olha, vamos tentar levar esse videogame, né? Então, a gente arrumou uma televisão, botamos o videogame, e em um mês, aquele paciente que faltava parou de faltar, já era um adolescente, ele não estava afim de fazer fisioterapia, porque era difícil, a gente ficava pedindo para ele fazer movimentos que ele não conseguia, a assiduidade dele era muito ruim, e quando a gente incluiu um videogame com atividades mais divertidas, ele não faltou um dia, a frequência dele era perfeita, ele pedia para a mãe para ir. E esse outro rapaz, a gente também, esse outro menino, a gente usou o balance board e a gente começou a trabalhar também o equilíbrio de uma forma lúdica. Quase uma dupla tarefa. Ele olhava para a tela, ele via os movimentos, tinha que reproduzir, ele tinha que interagir com o videogame. E a gente teve um resultado tão legal, que a gente começou a reproduzir isso com adultos, idosos, pacientes de outras comorbidades, né, não só amputados, mas principalmente amputados. A coisa foi tão bem sucedida que a gente ganhou uma sala, que aqui tem na apresentação, vou mostrar novamente a sala para vocês verem. A gente ganhou uma sala, com uma televisão bem legal,
A gente conseguiu um cockpit de carro também por doação. Então, a Sandra, assistente social, trabalha os amputados adultos na simulação de direção com aquilo. Fantástico, muito legal também. E a gente começou a desenvolver nossas próprias habilidades, nossos próprios recursos internos de como trabalhar o videogame associando com a reabilitação. Sempre colocando o paciente em primeiro lugar. A gente analisa o paciente, entende o que eu preciso trabalhar e a gente desenvolve a habilidade com ele. Então, assim, o projeto está consolidado, conseguimos uma sala, conseguimos videogame, conseguimos um monte de doação, uma coisa super legal. Tá? Puxando agora um pouquinho para o mundo real. Tá? Quando a gente vai trabalhar com criança, como eu já falei, é bem diferente de trabalhar com adulto. Eu não posso pegar a criança e falar assim, olha, você vai fazer a abdução do braço 10 vezes agora para mim. Vai, 1, 2. A criança vai fazer o primeiro de 10, depois ele vai sair correndo, ele não vai querer mais ver a tua cara, porque é chato. Então, a gente desenvolveu também uma metodologia de trabalho com essas crianças, onde a gente primeiro identifica o que a gente precisa que o paciente faça. Então, eu quero trabalhar a marcha, ok. Eu quero trabalhar a fase de apoio da marcha. Eu vou trabalhar a fase de apoio da marcha desse meu paciente. Identificado o aspecto técnico que eu preciso, eu vou começar a pensar em qual brincadeira que eu posso fazer com ele. Ou eu faço um trabalho de apoio unipodal, ou eu faço trabalho de apoio semi-monopodal, que é um apoiozinho, como se fosse uma escadinha para ele apoiar. Ou, enfim, eu crio a minha estrutura terapêutica. Então, primeiro, eu identifiquei o que eu queria. Segundo, eu criei o meu plano terapêutico. Eu preciso que, para desenvolver para a fase de balanço da marcha, o paciente dê um passo por cima de um obstáculo. Só para a gente ter isso como exemplo. Terceiro ponto, muito importante. Eu vou criar um contexto, que é um contexto que depende da idade do meu paciente, depende do nível de compreensão. Eu posso dizer para crianças menores, dizer para elas, olha, nós vamos entrar no castelo do monstro. Você não pode pisar, porque onde tem uma marcação no chão é uma armadilha. Você tem que passar bem devagarzinho, em câmera lenta. Aquela criança, naquele momento em que ela vai dar a passada, ela vai estar fazendo um apoio monopodal do jeito que eu queria, porque ela está fazendo bem devagarinho. E eu consigo, dentro desse recurso lúdico, fazer essa criança interagir. Bom, eu já falei de 3 aspectos. O quarto, tem que ter uma recompensa. É outra coisa que a gente foi pesquisar e viu que tem que ter. A recompensa não precisa ser a figurinha da Copa do Mundo, não precisa ser um bonequinho do. Enfim, não precisa. Pode ser apenas um sistema de ponto. A criança conseguiu completar aquela missão de passar na floresta sem acordar um monstro, ela tem direito a um carimbo no seu caderninho. Então, ela tem um caderninho, a gente dá um carimbinho com ursinho, a gente usou essa técnica, é bem legal. Ou então a criança pega uma argolinha, que aquela argola vale 1.000 pontos, e ele tem que juntar 10.000 pontos. Então, assim, tem que ter um processo de recompensa também para a criança. Não é só, você não subestima a criança, achando assim, é só bater palma. Bater palma ajuda pra caramba, mas hoje em dia a coisa já ficou mais complexa, né? Então, com os jogos onde a criança tem essas recompensas, vai subindo de nível, virou nível prata, né? Eles sabem, eles precisam que isso esteja integrado dentro da terapia deles também. Eu tenho agora assim, a conclusão, que é o último slide. Então, eu acho que eu até já adiantei um pouquinho. Então, a conclusão, né? A conclusão baseada na nossa pergunta inicial. O que eu preciso para ser um bom fisioterapeuta que trabalha com traumatortopedia pediátrica? Resumo da ópera, gente. Eu preciso ter conhecimento técnico. É importantíssimo. Não posso apenas confiar na internet ou numa inteligência artificial. Eu tenho que ter minha própria bagagem. Tá? Só que essa bagagem por si só ela não é o suficiente. Ela precisa estar acompanhada de inteligência emocional. Tá? Parece papo de coach. Tá? Eu acho que se a gente voltar no tempo para ver essa palestra novamente, em muitos momentos vai parecer realmente papo de coach, mas na verdade o coach é uma deturpação. O fato é, existe realmente inteligência emocional, existem várias inteligências. A inteligência emocional deu entender o meu papel dentro da equipe multiprofissional. Nem sempre o fisioterapeuta vai ser o mais importante. De fato, assim, várias e várias vezes no INCO, existem momentos onde a fisioterapia, a gente está lá só para, digamos assim, só como firula.
crianças que precisam muito dos aspectos emocionais, né, precisam muito de um atendimento psicológico, é comum, aí talvez seja um problema da nossa sociedade, elas não vão para a psicologia. A família não leva, não vê valor nisso, embora seja claramente o aspecto mais importante daquela criança naquele momento. Mas a família vê valor na fisioterapia ou na terapia ocupacional, ou nas condutas físicas, entende? Assim, se a criança está se movendo, está fazendo algum exercício, aquilo vale. Se ela só precisa cuidar da saúde mental, aquilo não vale. Então, a gente não tem problema nenhum no INTO da gente ser um confete ali. A gente fala para a família, olha, vem para a fisioterapia, mas vai primeiro na psicologia, depois a criança vem para a fisioterapia. Então, isso também é inteligência emocional, isso também é você entender seu papel no mundo da reabilitação. Gente, era isso que eu tinha para falar para vocês. Esse é meu contato, tá? Meu contato de e-mail, é o e-mail do Gmail. Vocês também me encontram na rede social com @guia do físio. Compartilho muita coisa de ortopedia, tá? Não gosto de aparecer muito, mas eu compartilho bastante coisas de ortopedia. E, bom, enfim, eu sei que a participação nas aulas online, a participação não é tão, digamos assim, uma participação tão presente, né, quanto uma apresentação presencial, não é tão interativa quanto uma apresentação presencial, mas eu gostaria de saber um pouquinho, se vocês quiserem comentar, fazer alguma observação, fazer alguma pergunta. Por favor, estou inteiramente à disposição de vocês agora, esses minutinhos para finais agora da apresentação. Humberto, muito obrigada pela apresentação, foi muito boa. Foi muito. Eu adoro ver coisas de pediatria. Teve um tempo que eu